Bíblia aí no livro dos Atos, capítulo 24. Nós vamos ler todo o capítulo, por isso você pode ficar em pé, sentado durante a leitura, para que você não se canse. Depois vamos meditar um pouco sobre esse texto, fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Amém? O livro dos Atos, capítulo 24, estamos aí na reta final. Terminando hoje, teremos apenas mais 4 capítulos para encerrarmos a exposição de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas e benefício deste povo, sempre e em todos os lugares reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo, o comandante Lísias o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos que o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei dos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento do povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que esses homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei estando entre eles: Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: Quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: Por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, nós necessitamos, ó Deus, o Senhor não olhe agora para a nossa imperfeição, nem para a nossa pequenez, nem para a nossa miséria, mas trate-nos ao Senhor com bondade e misericórdia. Permita-nos ouvir a Tua voz, não porque merecemos, mas por causa do mérito de Cristo, nosso Salvador,
Mas clamamos a Ti por mais esta graça, nesta noite. Fale conosco, Senhor. E não permita apenas que ouçamos a Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ter compreensão a respeito dela. E em compreendendo que esse mesmo Espírito possa nos capacitar, nos fortalecer, a fim de que tenhamos o poder necessário para praticá-la. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e para a Tua glória, oramos agradecidos. Amém. Amém? Eu quero tratar com os irmãos hoje sobre o tema a verdade. Como tratá-la? Nós vivemos um tempo em que as informações são abundantes. Por um lado, isso é bom. Você pode checar e verificar todas as informações de forma muito rápida. Você ouve alguma coisa, se você tiver o interesse de checar essa informação, você tem vários recursos. Me lembro que, quando estava na terceira, quarta série, a professora pediu um trabalho escolar. A gente precisava ir do bairro onde a gente morava, que era longe do centro da cidade, até a biblioteca pública. E precisávamos pegar um livro, procurar onde estava o assunto, precisava tirar cópia, né? Naquele tempo chamávamos de xerox, alguns ainda chamam assim, né? Precisávamos tirar cópias, depois levar para casa, depois copiar tudo aqui para fazer o trabalho e entregar para o professor. Hoje as informações estão em todas as nossas mãos. Naquela época, as pessoas que tinham um pouco mais de recurso compravam a enciclopédia Barça, onde tinha todos os assuntos sobre todas as coisas, não é? Hoje você procura no Google e você acha todas as informações na Wikipédia, em sites e assim por diante. Se você quiser conferir se a mensagem que está sendo pregada tem a ver com a palavra de Deus e está fiel ao texto da Escritura Sagrada, você pode, enquanto a mensagem está sendo pregada, verificar no seu celular se isso está certo ou não. Ouvi contar, inclusive, de um caso que uma pessoa estava pregando um sermão como sendo dela, e imediatamente um dos membros da igreja achou que já tinha ouvido aquele sermão em algum lugar, e procurou na internet e achou, era um plágio. No final do culto, ele procurou a pessoa que estava pregando e disse: olha, essa mensagem não é sua, essa mensagem foi pregada por uma outra pessoa, você está plagiando, está aqui, ó. Então, a condição hoje de você verificar a veracidade das informações, das notícias, é muito grande, é muito abundante. Por outro lado, também, a facilidade de se disseminar, de se propagar notícias falsas, falsas verdades, mensagens e histórias que não correspondem à verdade é muito grande. Inclusive, de alguns anos para cá, criou-se um termo para isso: fake news, né? Notícia falsa. Né? As pessoas, antes de propagarem ou retransmitirem ou compartilharem conteúdo, precisa verificar se é fato ou fake, porque as redes sociais, a internet está totalmente contaminada com informações falsas. E muitas vezes nós pegamos essas informações e passamos para frente sem verificar se são verdadeiras ou não. E isso em todas as áreas, na política, na cultura, não é? No cotidiano, na religião, em todas as áreas é preciso estarmos atentos. Se a palavra de Deus corrobora com as notícias ou com as mensagens que recebemos, se os fatos estão de acordo com as palavras que são propagadas, que são compartilhadas. No texto que nós lemos, esse texto nos traz um cenário, traz um relato que nos faz ter uma reflexão importante sobre o tratamento que muitas vezes nós damos à verdade. Porque nem sempre a verdade ela é tratada como deve ser. E o nosso desafio nessa noite é de compreender que tipo de atitude nós temos tido em relação à verdade. Nós precisamos meditar nessa noite como nós temos lidado com as informações, como nós temos lidado com a verdade, e pedir a ajuda do Senhor para mudarmos o que precisa ser ajustado nessa área da nossa vida, caso seja necessário. Até porque Jesus disse que nós deveríamos andar na verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O apóstolo João, escrevendo numa de suas cartas, ele diz que a sua maior alegria era de saber que os seus filhos andavam na verdade. A verdade, embora ela seja simples, embora a verdade seja indiscutível, incontestável, nem sempre ela é encontrada. Quando Jesus estava diante de Pilatos e ele falou a Pilatos a respeito da verdade, Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Porque Pilatos não conseguia, naquele momento, entender o que estava acontecendo. Jesus sendo acusado, não havia provas para condená-lo, toda a multidão enfurecida, querendo a morte dele, preferindo que se soltasse o criminoso do que se soltasse Jesus. E Pilatos agora estava muito confuso, e sem poder tomar uma decisão firme, ele lava as suas mãos e deixa por conta do povo, porque simplesmente ele não conseguiu compreender, não conseguiu entender a verdade. Então esse texto nos mostra 3 maneiras em que as pessoas tratam a verdade, ou que as pessoas podem tratar a verdade. Do versículo 1 até o verso 9, nós vemos a verdade sendo distorcida. Dos versos 10 até o verso 21, nós vemos a verdade sendo exposta. E do verso 22 até o verso 27, nós vemos a verdade sendo temida. Então temos aqui nesse texto a distorção da verdade, a exposição da verdade e o medo da verdade. Então vamos juntos ver nossa primeira divisão do texto, a distorção da verdade. Nós estamos aqui no momento em que Paulo já está preso em Cesareia, está guardado no palácio do governador, e os acusadores de Paulo vêm de Jerusalém para apresentar a sua acusação. E eles não vêm sozinhos, eles trazem com eles um advogado, eles trazem com ele uma pessoa treinada na arte de convencer através da palavra. Tértulo era um orador, Tértulo era alguém treinado para convencer pelo discurso. Eu me lembro de um filme que eu gosto muito, que eu assisti já algumas vezes, chamado Amistad. E é sobre uma questão jurídica importante, um imbróglio jurídico muito complicado. E uma das frases que sempre me deixou marcado nesse filme é que no tribunal ganha aquele que conta a melhor história. Nem sempre ganha aquele que está do lado da justiça, nem sempre ganha aquele que está do lado da verdade. Mas há esse conceito de que no tribunal ganha aquele que contar a melhor história. O advogado precisa ser uma pessoa treinada na arte de convencer através da sua palavra, ainda que essa palavra esteja desconectada da realidade. Porque o Tértulo, ele começa o seu discurso bajulando o governador Félix, falando a respeito de mudanças. Nós vemos aqui no verso 2, Tértulo falando: Excelentíssimo Félix, temos nós escutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu proveniente cuidado, notáveis reformas em benefício desse povo, sempre em todos os lugares, reconhecemos isso com profunda gratidão. Irmãos, isso era uma absoluta mentira. Félix era um homem corrupto, era um homem sanguinolento, era um homem violento. Ele tratava as rebeliões com muita violência, uma força desproporcional. Félix não fazia absolutamente nada para ajudar ninguém. Mas o Tértulo aqui, com o intuito de trazer ao favor de Félix para o lado dos acusadores do apóstolo Paulo, ele começa a bajular, uma bajulação absolutamente desconectada com a verdade. A verdade está sendo absolutamente distorcida. E ele continua o seu discurso com uma difamação intencional e injusta contra o apóstolo Paulo. Ele começa a dizer que o apóstolo Paulo é uma peste, que o apóstolo Paulo está pervertendo a religião, que o apóstolo Paulo havia profanado o templo, que o apóstolo Paulo estava provocando sedição em todos os lugares por onde ele ia, e isso era completamente mentira, completamente falso. Paulo nunca levou discórdia em lugar algum, Paulo nunca falou contra o templo, nunca profanou o templo, Paulo nunca quis de forma alguma atacar a religião judaica. Muito pelo contrário, ele dizia: o Deus que vocês creem é o Deus que eu creio. Vocês creem nos profetas, você crê na lei, eu também creio. E diz a palavra de Deus, também no livro de Atos, que nós já estudamos, que Paulo, quando ele ia às sinagogas, ele ia para demonstrar por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo, que Jesus era aquele que eles esperavam. E ele falava da ressurreição dos mortos, que era uma doutrina que eles acreditavam. Mas aqui o Tértulo ele está fazendo a distorção da verdade, com uma difamação intencional e injusta. E essa distorção
ela está sendo apoiada por um sistema que é organizado todo para dar aparência de legitimidade à falsa narrativa. Porque diz o texto que quando Tértulo termina o seu discurso, bajulando o governador, acusando o apóstolo Paulo, os demais membros do Sinédrio que estão com ele também concordam e atestam e avalizam a palavra do Tértulo. O sistema todo organizado para distorcer a verdade, para transformar a verdade em mentira, para transformar a mentira em algo que pudesse ser confiável, dando uma aparência de piedade. Eles estavam aqui torcendo completamente o sentido das coisas, torcendo completamente a realidade dos fatos, para que a ideia deles, para que a versão deles fosse aceita, porque o que eles queriam na verdade era sufocar a pregação do Evangelho e acabar com a raça do apóstolo Paulo, para que ele não pregasse mais em nome de Jesus. Nossa segunda divisão desse texto começa no verso 10 até 21, que é a exposição da verdade. O apóstolo Paulo, tendo terminado a exposição de Tértulo, do advogado do Sinédrio, ele recebe a permissão para falar e fazer a sua defesa. O apóstolo Paulo, ele começa a sua narrativa, a sua defesa completamente contrária ao que Tértulo faz. Embora ele se apresente submissa e respeitosamente diante do governador, ele não se detém em bajular para obter favor. Paulo começa simplesmente dizendo: já que o Senhor é o juiz e tem toda a autoridade para julgar a questão, eu tenho liberdade e me sinto à vontade para apresentar a minha causa diante do Senhor. Sem bajulação. Porque quando a gente precisa falar a verdade, a gente não precisa ficar bajulando ninguém. É lógico que não devemos ser desrespeitosos nem submissos, mas a exposição da verdade nos coloca numa posição de não precisar bajular ninguém. E aí o apóstolo Paulo, ele dá sequência à sua exposição fazendo uma demonstração com evidência das suas razões. Ele exatamente expõe aquilo que nós já falamos aqui, que ele tem andado por todas as igrejas, que ele tem servido ao Senhor, que a sua consciência está tranquila, que os seus acusadores não têm razão para acusá-lo, não têm provas do que estavam acusando, até porque os principais acusadores, que foram aqueles que encontraram ele no templo, não estavam presentes, não compareceram diante do governador, e ele vai apresentando as evidências, apresentando as suas razões. Ele vai falando da verdade, como ela precisa ser dita, com todo respeito, com toda reverência. Ele faz a exposição e a sua confissão de fé. Ele fala que ele crê no mesmo Deus dos judeus, porque o Império Romano, ele autorizava que as religiões estabelecidas continuassem existindo, mas ele proibia a criação de novas religiões. Então, quando os romanos tomaram conta, e colocaram Israel debaixo do seu domínio, eles poderiam continuar na prática da religião judaica, mas uma religião nova não poderia surgir. E muitos judeus acusavam os cristãos de estar fundando uma nova religião. E Paulo apresenta sua confissão de fé dizendo: olha, eu não estou aqui criando um movimento novo, mas eu creio no mesmo Deus que eles creem. A minha fé é a mesma fé deles, eu creio nos profetas, eu creio na lei. Simplesmente, eu agora estou falando a respeito do cumprimento da nossa esperança, que é da ressurreição dos mortos, e foi justamente sobre isso que eu falei com eles. E eles consideram isso uma seita, mas na verdade não é. Ele faz essa confissão de fé diante daqueles homens e demonstra a sua fé na prática. Porque ele fala assim: olha, eu não só prego, eu não só anuncio, mas depois de vários anos pregando fora da minha cidade, fora da minha terra, longe do meu povo, eu voltei para a minha cidade para adorar a Deus e para trazer donativos e fazer oferendas ao meu Senhor. Aqueles homens que estavam distorcendo a verdade não tinham obras a apresentar, mas Paulo estava demonstrando aqui que a fé dele era não só uma fé teórica, mas ela também se manifestava na prática, através das obras que ele estava praticando. E ele termina o seu discurso da exposição da verdade fazendo um desafio corajoso contra aqueles que estavam argumentando falsamente, desafiando que eles apresentassem provas daquilo que eles estavam falando. Porque Paulo diz assim: nem essas pessoas que me acusaram estão aqui. E diante de um tribunal romano,
ninguém poderia ser julgado sem que se apresentasse provas. Ninguém poderia ser condenado, a não ser que houvesse o devido processo legal e as provas fossem apresentadas de forma contundente. A terceira divisão desse nosso texto fala sobre o medo da verdade. Então nós vimos a verdade sendo distorcida, a verdade sendo exposta, e agora nós vemos a verdade sendo temida, versos 22 até 27. Quando o apóstolo Paulo termina de fazer a sua exposição, e ele termina de falar a respeito do que havia acontecido, Félix está com o argumento de Paulo, está com o argumento dos acusadores na mão, e ele precisa tomar uma decisão, mas ele tem medo da verdade, e ele se recusa, ele tem o receio de tomar a decisão, e ele não decide. Ele simplesmente diz assim: olha, então tudo bem, já ouvi os dois lados, Paulo continua preso, vocês voltam para casa, eu vou ouvir o Cláudio Lísias para saber que decisão eu vou tomar. Passaram-se 2 anos, ele nunca ouviu o Cláudio Lísias, não mandou chamar o Cláudio Lísias, não foi até Jerusalém conversar com o Cláudio Lísias, não mandou uma mensagem, não mandou um e-mail, não pediu para ele mandar uma carta, absolutamente nada. Ele já tinha uma carta de apresentação da questão que Cláudio Lísias tinha mandado para ele, mas ele não quer tomar uma decisão. Ele não quer tomar uma decisão que desagrade aos judeus, mas também não quer tomar uma decisão injusta contra um cidadão romano. E ele tem medo da verdade, ele tem receio da verdade, e ele então não decide, e ele fica em cima do muro, e faz com que essa situação se prolongue. Ele também não foge apenas de tomar uma decisão, mas ele foge também da responsabilidade dos seus atos. O governador Félix, ele chama o apóstolo Paulo, juntamente com sua esposa Drusila, para ouvir a respeito da mensagem do apóstolo Paulo. E o texto diz que Paulo fala a respeito da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. E quando Félix ouve tudo isso, ele fica amedrontado, porque essa mensagem era como se fosse uma ofensa para ele. Félix era um homem que não praticava a justiça, ele era um homem sanguinário, um homem violento. Inclusive, 2 anos depois da prisão de Paulo em Cesareia, ele é chamado para prestar esclarecimentos em Roma, porque ele estava causando muitos problemas, não conseguia controlar os judeus, não conseguia administrar a Judéia. Félix havia nascido escravo, mas por ser irmão de alguém influente na corte romana, ele chega a governador, e por não tratar as pessoas, por não saber se portar como governador, até havia um ditado no tempo de Félix que ele era um governador, mas ainda se comportava como escravo. Então ele é chamado de volta a Roma para prestar esclarecimentos a respeito da sua incompetência, e ele só não é executado porque é o irmão dele que intercede em favor dele. E ele então é deixado deposto do seu cargo, e Pórcio Féstico toma posse no seu lugar. Mas não era só esse o problema, não era só a questão da justiça que Félix tinha. Félix também tinha um problema com o domínio próprio. Drusila, a mulher de Félix, era filha de Herodes Agripa I. Ela era judia e ela foi casada com Azizus, que era o rei de Emesa. Félix havia chamado um mago, chamado Átomos, e esse mago teria feito um feitiço para que ele pudesse seduzir Drusila e tomar a esposa do rei Azizus. Deixa eu ver o nome certo do homem. Azizus, muito bem, não é? Então, quando Paulo fala sobre o domínio próprio, isso também é uma ofensa. E quando Paulo fala que do juízo vindouro, de que ele teria que prestar contas, não só em Roma para o imperador, mas teria que prestar contas um dia diante de Deus, isso causa muito medo. A verdade amedronta, velho. Ele então pede para que o apóstolo Paulo se afaste, ele pede para que o apóstolo Paulo então fique aguardando uma decisão, e o medo da verdade, ele não só faz com que Félix tenha o receio de tomar a decisão e fuja da responsabilidade dos seus atos, como também serve para ele como estímulo à prática da cobiça e da corrupção. Porque diz o texto que nós lemos que, por não suportar a mensagem do Evangelho, por não ceder à pregação, não se arrepender dos seus pecados,
e permanecer na situação que ele estava, ele ainda tenta tirar alguma vantagem dessa situação. Porque assim, a pessoa está vivendo na mentira, a pessoa tem medo da verdade, a pessoa está vivendo no pecado, então ela vai se afundando cada vez mais. E Félix, ele tenta subornar o apóstolo Paulo de alguma forma. Se Paulo tivesse oferecido dinheiro, talvez ele tivesse soltado o apóstolo Paulo. Mas Paulo não oferece dinheiro, fica 2 anos preso, injustamente, sem uma acusação formal, sem o devido processo legal, sem ter a sua causa julgada, e simplesmente sendo enrolado, porque não ofereceu a propina que Félix desejava receber da sua mão. E aí nós vimos no final do nosso texto, passados esses 2 anos, ele é chamado para Roma, ele é destituído do seu cargo, e Pórcio Festo assume o governo da província da Judéia, no lugar de Félix, e o Félix, para chegar em Roma, com uma denúncia a menos dos judeus, para agradar os judeus, ele deixa Paulo preso. Assim, os judeus me denunciaram lá para o imperador, eu vou ter que ir lá prestar conta. Se eu soltar esse Paulo, a situação piora. E ele deixa o apóstolo Paulo preso, para tentar agradar os judeus de alguma forma, para ver se a sua situação melhorava. E não melhorou. Então nós vimos aqui 3 aspectos com relação à verdade: a verdade distorcida, a verdade exposta e a verdade sendo temida. A exposição da verdade, a distorção da verdade e o medo da verdade. E o que isso tem a ver conosco? Que lições que nós podemos tirar dessa palavra, desse texto, dessa história dessa noite? Queria sugerir 3 aplicações para nós. Em primeiro lugar, olhando para esse texto, para essa história, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo para que distorções da verdade não nos enganem. Irmãos, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor, buscar a ajuda do Espírito Santo para não sermos enganados, não por mentiras bem forjadas e que demonstram que realmente são mentiras, não por mentiras evidentes, mas por mentiras que são verdades distorcidas. Nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, ele ruge ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é muito inteligente, muito esperto, e talvez a sua maior capacidade, a sua maior virtude, vamos dizer assim, virtude maldosa, se é que isso existe, é enganar as pessoas. É tudo que ele faz, é vender o engano, é fazer com que as pessoas tenham uma visão distorcida, embaçada da verdade. Olha o exemplo de Eva, por exemplo. Ele chega para ela e fala assim: Eva, então não é assim que acontece? Deus falou para vocês não comerem nada daqui desse jardim? Aí ela falou assim: não, você está enganado, você não entendeu, né? Primeira coisa, a gente não está dando trela com o diabo, né? Está conversando com o diabo, está dando papo com o diabo. Mas aí ela vai lá: não é assim, deixa eu te explicar. Deus falou que a gente pode comer tudo aqui, mas dessa árvore aqui que a gente não pode. Porque se a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. O diabo: não, vocês não vão morrer, não. Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ficar iguais a ele. Ele não quer concorrência. E aí ela fala assim: opa, se ele igual a Deus, não interessa. E aí ela come do fruto. E não só não se tornou igual a Deus, como ficou pior do que já era. Porque é isso que o diabo faz. Ele nos vende uma ilusão, querendo nos mostrar um caminho maravilhoso, um caminho novo, e quando a gente cai na conversa do diabo, a gente não só não continua na situação que está, como piora. Então nós precisamos estar muito atentos, precisamos orar sempre, pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que verdades distorcidas não nos enganem, não nos levem para longe do propósito de Deus, não atrapalhem o nosso casamento, não destruam a nossa família, não nos atrapalhem a nossa vida financeira, não corrompam o nosso caráter, não nos tirem a nossa pureza, não nos afastem da presença de Deus. Eu costumo dizer sempre, irmãos, que para uma armadilha dar certo, ela tem que parecer uma oportunidade. Porque se a armadilha não se parecer com uma oportunidade, ninguém cai. Eu estava acompanho bastante as notícias e tal,
Eu estava vendo um delegado falando outro dia, falando assim, 100% das pessoas que caem em golpe é porque querem tirar alguma vantagem. É gente que está querendo benefício sem esforço. Então assim, mais um Pix de 10, você vai ganhar 5 mil. Não existe isso, mas a cobiça de ganhar os 5 mil é tão grande que a pessoa cai. Sites de relacionamento. A pessoa marca um encontro com uma pessoa que nunca viu no lugar ermo, que dá medo de passar até de dia, ele vai lá de noite, cai no golpe. Então, são coisas distorcidas, são distorções que nos enganam, que nos fazem nos afastar do propósito de Deus para nós. Deus tem bênção para a nossa vida, Deus quer ver nossa família abençoada, Deus quer ver nós prosperarmos na carreira profissional, o Senhor quer nos dar bênçãos infinitas, quer abençoar o nosso lar, quer que nós sejamos abençoados na nossa vida espiritual, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus quer distribuir seus dons espirituais, mas nós precisamos entender que a verdade é a palavra de Deus, e não adianta a gente tentar procurar atalho. A Bíblia é enfática em nos ensinar que a vida com Deus é uma semeadura e não é uma caça. Mas muitos de nós vivem achando que não somos semeadores, somos caçadores, na expectativa de acertar um tiro para resolver a nossa vida. E isso nós fazemos na fé, nós fazemos no casamento, nós fazemos na família, fazemos na vida financeira, fazemos nos nossos relacionamentos e acabamos nos perdendo por causa disso. Por isso eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que as verdades distorcidas não nos levem a um completo engano e nos levem a viver uma verdadeira mentira. A verdade não pode ser distorcida, e nós precisamos do Espírito Santo para identificar se realmente as informações que nós estamos recebendo, ou se a maneira como nós estamos vivendo corresponde com a verdade, ou se é uma meia verdade. Porque hoje a gente se depara com muitas pessoas, elas nem são cristãs de fato, mas também não vivem no mundão de fato. Elas ficam sempre ali naquela zona mista. Eu fico meio perto de Deus para que Deus não me condene, não me prejudique, não me castigue, mas eu gosto muito do mundo também. Então eu nem vou para um lado, nem vou para o outro. Eu nem estou na mentira totalmente, mas também nem estou na verdade. Mas alguém já disse que uma meia verdade é uma completa mentira. E o pior mentiroso é aquele que engana a si mesmo. É aquele que distorce a verdade para si mesmo. Irmãos, e às vezes nós vivemos tanto na mentira que a gente mesmo acredita na mentira que a gente conta. Tem gente que mente, passa o desenvolver de mentira e ele não acusa, porque ele acredita que aquilo que ele está falando é verdade. Acredita que aquela é a verdade. Mas nós precisamos conhecer toda a verdade, para que quando alguma verdade distorcida chegar até nós possamos refutar e possamos ser livres disso. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Segunda aplicação que eu gostaria de sugerir para nós nessa noite é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para proclamar toda a verdade a todo o tempo. Irmãos, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho, mas nem sempre nós temos a coragem necessária para falar a verdade. Às vezes nós temos medo de falar a verdade. Às vezes nós temos medo de proclamar a verdade. Somos tímidos, temos receio, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser criticados, temos medo de ser atacados. Nós temos medo de proclamar. Irmãos, nós somos chamados para ser testemunhas. No texto que nós estamos estudando, no livro de Atos, lá no capítulo 1, no versículo 8, Jesus falou assim: mas vocês receberão poder a descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para isso que nós precisamos, para isso nós estamos aqui, para isso nós somos chamados, para testemunhar o amor de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, prega a palavra, prega a tempo, prega fora de tempo, prega quando for oportuno e prega quando não for oportuno, fale do Evangelho em todo tempo, em todo momento. Mas eu e você só conseguimos fazer isso se estivermos sob o controle e o domínio do Espírito Santo, se nós estivermos cheios do Espírito de Deus. Nesse mesmo livro de Atos, a gente vê que sempre que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos vão praticar determinado ato,
discipulado, fazer alguma obra, né, de evangelização, de transformação de vida, de salvação de pessoas, milagres, o texto sempre diz assim: e fulano, cheio do Espírito Santo, fez isso, aquilo, aquilo outro. E Pedro cheio do Espírito Santo, e Paulo cheio do Espírito Santo, Filipe cheio do Espírito Santo, Estevão cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo, para testemunharmos e proclamarmos a verdade aonde nós andarmos, em todos os lugares onde nós estivermos. Irmãos, não falta oportunidade. Se nós falarmos que a gente não fala a verdade, porque nos falta oportunidade, nós estamos faltando uma verdade, é mentira. E oportunidade para proclamar a verdade nós encontramos a todo momento. Aliás, a gente anda com a oportunidade na mão o tempo todo, o tal do smartphone. Você pode proclamar a verdade pela internet o dia inteiro, se você tiver tempo para isso. Em vez de a gente ficar vendo porcaria, a gente pode proclamar a verdade. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aqueles homens estavam vivendo uma verdade distorcida, porque eles não estavam cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, diante dos seus acusadores e do governador, ele proclamou a verdade, porque andava cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito de Deus. Eu não me lembro agora qual dos profetas, não sei se é Abacuque, algum desses profetas aí no finalzinho do Antigo Testamento, que diz o seguinte: quando o arauto, o sentinela, está sobre a muralha, ele vê os inimigos vindo, e ele alerta o povo da cidade que os inimigos estão chegando, e o povo não se atenta, e é destruído pelos inimigos, o sangue daquelas pessoas vai cair sobre a cabeça delas, porque foram avisadas e não se atentaram. Mas se o sentinela estiver em cima do muro, o arauto, o atalaia, e ele vê os inimigos chegando, e ele não avisar as pessoas, e os inimigos destruírem as pessoas, todo o sangue daquelas pessoas será lançado sobre a cabeça dele, porque ele viu aquelas pessoas se perdendo e não avisou. Irmãos, eu e você estamos vendo pessoas caminhando a passos largos para o inferno, pessoas queridas nossas, pessoas que nós amamos, pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão perto de nós, caminhando a passos largos, uma velocidade inacreditável, e eles estão ao inferno. E muitas vezes nós não fazemos nada, não falamos absolutamente nada. Em alguns momentos achamos até bonito o jeito dessas pessoas viverem. Muitas vezes nós queremos até imitá-las, mas precisamos tomar cuidado para não nos acovardarmos diante das oportunidades que o Senhor nos deu, porque cada uma delas será cobrada de nós. Cada uma delas. E a terceira aplicação, que é possível para a gente aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para não fugirmos da verdade. Porque uma das características do pecado original é a fuga da verdade, a transferência de culpa. Aconteceu lá no Éden também. Eva come do fruto que não deveria comer, entrega ao seu marido, ele também come. E no momento em que Deus chega, eles se escondem. E o Senhor chega e fala assim: onde é que você está, Adão? Como se Deus não estivesse vendo, né? É interessante o texto. Como se Deus não estivesse vendo onde o Adão estava. Mas Deus é carinhoso. Adão, onde é que você está? E o Adão: estou escondido. Igual quando a gente brinca com uma criança, né? A criança está escondida, você está vendo ela atrás, ela acha que ninguém está vendo. Fuga da verdade. O Senhor fala assim: Adão, e aí? Você comeu do fruto que eu não te dei? Por que você está escondido? Eu estou sem roupa, estou pelado. Mas quem falou para você que você estava pelado? Não. Quem falou para você que você está nu? Então, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto que eu comi. Adão estava transferindo a culpa para Deus. Olha, Senhor, olha o que eu vou fazer. Eu estava tão bem aqui, sossegado. Só foi me arrumar uma mulher que ela fez comigo. Mas a responsabilidade era de Adão. Adão tinha que ter cuidado da esposa. Adão tinha que ter cuidado da casa dele.
Adão não tinha que deixar serpente nenhuma rondando no terreiro da casa dele, não. Adão tinha que ficar mais esperto. Mas ele quis fugir da verdade. A verdade não é que ele foi incompetente como marido. Porque a verdade, sim, o Adão foi incompetente como marido, não cuidou da sua esposa, e por causa disso, ela pecou e ele foi junto no pecado. Essa é a verdade. Mas Adão fugiu dela. Eu e você fazemos isso também. A gente quer fugir da verdade. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente quer escapar. A gente quer apresentar recurso de multa que a gente sabe que tomou porque estava errado. A gente quer enganar a polícia, a gente quer enganar o governo, a gente quer enganar a esposa, quer enganar o marido, quer enganar os filhos, quer enganar o pai, quer enganar todo mundo. A gente quer fugir da realidade, a gente não quer assumir as consequências dos nossos atos. Nós não queremos confessar os nossos pecados. Quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Espírito de Deus, a gente quer encobrir a nossa transgressão, e assim como Félix, nós queremos ainda nos aproveitar do fato de que, como não estamos sendo pegos, como não estamos sendo descobertos, então vamos aproveitar um pouquinho mais da mentira. Vamos viver um pouquinho mais dessa falsidade, já que ninguém está vendo. Então, assim, já que Paulo trouxe uma mensagem de juízo, já que Paulo trouxe uma mensagem de confronto, então eu não quero me arrepender, então eu vou tentar tirar um pouco de dinheiro dele, vou tentar ganhar um pouco mais em favor dos judeus, porque eu não quero enfrentar a realidade, não quero enfrentar a verdade. Agostinho orava dizendo assim: Senhor, permita-me conhecer a Ti, permita-me conhecer a mim, isso me basta. Irmãos, nós precisamos olhar no espelho e enxergar a verdade sobre nós, mas só o Espírito Santo pode revelar quem nós realmente somos. Nós cantamos um canto que diz assim: mas um dia senti o meu pecado e vi, sobre mim a espada aí. Essa é a obra de regeneração do Espírito de Deus. Só Ele pode revelar a verdade sobre nós. Só Ele pode mostrar o que está dentro do nosso coração. Só Ele pode revelar os pensamentos malignos que muitas vezes nós nem imaginamos que temos. E nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para não fugirmos da verdade. Porque quem foge da realidade sobre si mesmo está fugindo de Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus é a verdade. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque se estivermos longe do Senhor, vamos continuar tentando enganar a Deus, assim como Adão fez. Vamos tentar continuar mentindo para o Senhor e mentindo para nós mesmos, mentindo ao Espírito Santo. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo. Os irmãos estavam todos entregando ofertas na igreja, vendiam os seus bens e entregavam na igreja, para que fosse distribuído para quem tinha necessidade. E Ananias e Safira achou bonito aquilo lá, mas eles não tinham coragem para isso, não tinham fé suficiente para isso. Então eles vendem a propriedade, pegam metade do valor e guardam, e chega lá diante do apóstolo Pedro: olha, nós vendemos a propriedade, está aqui o dinheiro. O Espírito Santo falou assim: por que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês para que vocês mentissem ao Espírito Santo? Porque não é para a gente que vocês estão mentindo. A propriedade era de vocês, ninguém obrigou vocês a vender. Vocês não precisavam ter feito isso, não precisavam vender. E se quisesse só dar metade, não precisava falar que era tudo. Se quisesse dar 5%, 10%, 30%, não quer dar nada também, não é obrigado a dar nada. Para que mentir ao Espírito Santo? Para que vocês deixaram Satanás encher o coração de vocês para vocês fazerem isso? Que necessidade havia disso? E aí o Ananias cai morto. E aí os diabos pegam Ananias, levam ele, enterram, nem agora faz. Daí a pouco chega a Safira procurando o marido. E aí, Safira, o que está acontecendo? Ananias saiu para vir aqui, mas não voltou para casa e tal. Safira, por quanto vocês venderam a propriedade? Foi por tanto. Tá. Tá vendo esse menino então? Aí, eles levaram o marido morto, agora vão levar você também. Porque vocês fizeram um acordo para mentirem juntos ao Senhor. Morreu também.
às vezes a gente acha que isso não acontece hoje em dia. Mas como tem acontecido? Viver uma vida cristã de fachada, um evangelho só de aparência, um coração longe de Deus, está morto espiritualmente, não está nem percebendo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou para eles: olha, entre vocês tem gente fraca, tem gente doente, tem gente que até morreu. Jesus, escrevendo para a igreja de Sardes, falou assim: você tem fama de estar viva, mas está morta. Mas aí Jesus fala para eles assim: dá para recuperar ainda, dá tempo. Tenta pegar o que sobrou disso aí e se arrepende, porque dá tempo. Nós precisamos do Espírito Santo em nós para não fugirmos da verdade. Estamos em pecado, vamos confessar e vamos nos arrepender. O que esconde a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Não importa qual seja o pecado que eu e você estejamos vivendo, a graça de Deus é suficiente para nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Senhor apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Irmãos, a obra de justificação ela é tão extraordinária que não é só uma questão de ser perdoado. Você ser perdoado é assim: você tem uma dívida e alguém vem e paga a sua dívida no seu lugar. Você não deve mais, você continua pobre. Você não tem mais aquela conta para pagar, mas continua sem dinheiro. A obra da justificação ela é muito mais extraordinária do que o perdão, porque Jesus vem e assume a nossa culpa sobre Ele e deposita na nossa conta o mérito dele. Então não só a nossa dívida é quitada, como toda a riqueza de Deus é acreditada na nossa conta, um crédito infinito que jamais se esgotará. Mas o diabo nos convence de que é melhor continuarmos vivendo a mentira, que é melhor continuar fugindo da verdade. E aí a gente acredita e passa a viver na miséria. E aí os príncipes que deveriam estar assentados na mesa do rei estão procurando comida no lixo, se alimentando de porcaria, quando deveriam estar na mesa do rei do universo. Precisamos do Espírito Santo, irmãos, para que isso não aconteça conosco. Jesus disse que somente o conhecimento da verdade traz libertação. Ele disse: vocês conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. João 14, verso 6. Jesus também disse que é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Por isso que o Senhor Jesus possa nos ajudar nessa noite, para que possamos viver e proclamar a verdade sempre, em qualquer circunstância, para que sejamos livres e para a glória de Deus. Hoje ainda, irmãos, a verdade é distorcida. Hoje ainda a verdade é proclamada. Hoje ainda a verdade é temida. Nós não precisamos distorcer a verdade. Nós não precisamos temer a verdade. Mas nós temos o dever de proclamar e de viver a verdade. Eu quero terminar aqui fazendo duas perguntas. A primeira delas, para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Aqui, onde quer que você esteja, quero dizer para você que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu quero te perguntar: como tem sido a sua relação com o Senhor? Já entregou sua vida a Cristo? Já confessou seus pecados? Já tomou a decisão de viver na verdade, servindo ao Senhor com todo o seu coração? Ele quer libertar você da opressão do pecado, da mentira, de toda a falsidade. Entregue sua vida a Jesus, não perca mais tempo. E a segunda pergunta é para aqueles que já entregaram a vida a Cristo. E a pergunta é: que atitudes precisam mudar em nossa relação com a verdade no dia de hoje? Fique em pé, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Quero repetir a pergunta: que atitude eu e você precisamos tomar hoje
para mudar a nossa relação com a verdade, como nós temos tratado a verdade. Nós temos vivido e pregado a verdade a qualquer custo, ou temos cedido às pressões do mundo, aos anseios da nossa carne, às ilusões que esse mundo tem. O diabo está investindo cada vez mais alto para nos iludir, para vender mentiras das mais variadas formas. Ele mente para as pessoas através da religião, ele mente para as pessoas através dos sentimentos, ele mente para as pessoas através dos relacionamentos, ele mente para as pessoas na política, ele mente para as pessoas na religião, das mais variadas formas. E muitos têm caído. Muitas pessoas que experimentaram a vida com Deus têm abandonado o Senhor por causa de mentiras do diabo. Mas nessa noite o Espírito Santo está neste lugar. Nessa noite o Espírito Santo está à disposição minha e tua. Eu e você podemos clamar pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos convencidos de toda a verdade, para que possamos abraçar a verdade, confessar os nossos pecados, assumir as nossas falhas, ainda que tenhamos que enfrentar as consequências, viver de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, andando com o Senhor, glorificando a Ele em tudo. Sem falsidade, sem máscaras, e propagando essa verdade para todas as pessoas em todos os lugares, abrindo os olhos daqueles que estão iludidos, que estão perdidos, afastados da vida de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos capacite, nos guie, nos encha de poder, de ousadia, de autoridade, para abandonarmos toda mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Jesus disse que fora do céu ficarão todos os mentirosos. Não é uma parte dos mentirosos, não é uma porcentagem dos mentirosos, não é os que contam muita mentira, mas diz o texto bíblico que todos os mentirosos ficaram fora. Por isso, se você e eu temos vivido uma vida de hipocrisia, de mentira, de falsidade, que hoje seja o dia que nós confessaremos tudo isso diante do Senhor, para viver na verdade. Não quer dizer que nós seremos perfeitos, que nunca mais erraremos, que nunca mais tropeçaremos, mas quer dizer que viveremos na verdade, sem precisar mentir, sem precisar enganar ninguém, com toda a sinceridade que o Senhor espera de nós, para que possamos desfrutar do seu amor. Ouvi um pastor dizendo agora à tarde que o céu não é para pessoas perfeitas, o céu é para pecadores arrependidos. Ouvi um outro pastor dizendo que no céu não haverá batistas, presbiterianos, reformados, arminianos, calvinistas, metodistas, assembleianos. No céu só vai ter pessoas que foram lavadas e remidas do sangue do Cordeiro, que se arrependeram dos seus pecados e viveram na verdade. Só esse tipo de gente vai para o céu. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque desde que o pecado entrou no mundo, Senhor, nós temos desejado viver na mentira. Amamos mais as trevas do que a luz, como diz a tua palavra. Queremos, ó Senhor, estar mais na escuridão do que em evidência. Queremos, ó Senhor, esconder o nosso pecado ao invés de confessar e abandoná-lo.
Queremos, ó Deus, parecer justos e disfarçar a nossa imperfeição para que não sejamos reprovados. Senhor, não permita que façamos como Félix, ó Deus, que confrontado no seu pecado, decidiu fugir, decidiu se esconder. Que não seja assim na nossa vida, Senhor. Não permita, Senhor, que vivamos uma verdade distorcida, como aqueles religiosos acusando o apóstolo Paulo, enganando a si mesmo, tentando enganar outras pessoas. Não permita que seja assim, Senhor. O Teu Espírito Santo encha o nosso coração nessa noite, para que possamos, ó Deus, assumir com coragem a realidade sobre nós, nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante de Ti, sermos justificados pelo sangue de Cristo e vivermos para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Ajuda-nos a viver toda a verdade. Para a Tua glória nós oramos e Te pedimos isso. Obrigado por nos receber aqui mais esta vez, por falar conosco de forma tão carinhosa, por tratar conosco de forma tão amorosa nessa noite, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam um amém. Deus abençoe a todos. Mais uma vez quero pedir ao conselho e a junta diaconal aqui à frente, bem